A música é a arte de se expressar através dos sons e ela vem sendo aprimorada através do tempo com a introdução de novos instrumentos, novos ritmos, harmonias, novas vozes. Estão aí os estilos musicais. Aqui no Brasil, por exemplo, a música popular brasileira passou a ter esse nome só a partir da criação da bossa nova. Mas hoje ela agrega os mais diversos estilos e ritmos, como samba, rock, pop e tantos outros. E o programa Refrão abre as suas portas hoje para a diversidade da música popular brasileira. Vamos com o som de Thiago Viana. José, qual vai ser sua próxima atitude? Visto que a vida tanto lhe bateu, dá até vontade de deixar que aconteça, ou será vontade de virar a mesa? José, se o que te gasta nessa vida dura é todo dia ser bem mais batuta, melhor assim do que levar vantagem sobre alguém. Ô José, se é pouco peso nesse prato feito, melhor assim do que levar o peso de uma vida que faz outro infeliz. Ô José, que culpa que você traz na conversa? Seu trabalho honesto é quem lhe confessa. Sai até bem cedo pra a carona. Isso nunca foi para você vergonha. Ô José, se é pouco peso nesse prato feito, melhor assim do que levar o peso de uma vida que faz o outro infeliz. Ô José, se é pouco peso nesse prato feito, melhor assim do que levar o peso de uma vida que faz o outro infeliz. Thiago Viana, cantor e compositor paulista, hoje ao lado do Léo Barbosa na percussão. Da onde surgiu a ideia dessa música, Ô José? Não existe um caminho certo, não existe uma fórmula. A música acaba acontecendo, isso chama-se inspiração, né? E a inspiração tem a ver com coisas que você viveu durante a sua vida, né? Eu, quando era moleque, quando é adolescente, a gente começa a estudar escritores brasileiros e tal, e o Drummond é parada obrigatória. Pois é, ela lembra um pouco o José do Drummond, né? Lembra a ideia do poema do José. E aí, José, o que você vai fazer agora que tudo deu errado? Para onde que você vai? E ele vai desenvolvendo isso aí. E o José acaba sendo um personagem comum. É como se fosse você, tanto é que ele fala, e agora você? Ele pergunta.
Considerado um dos principais poemas de Carlos Drummond de Andrade, José virou música na voz de artistas famosos como Chico Buarque e Paulo Diniz. Escrito durante a Segunda Guerra Mundial e o governo de Getúlio Vargas, o poema questiona o significado da existência do homem e do mundo. José pode ser qualquer um, inclusive o poeta, como demonstram os primeiros versos narrados aqui pelo próprio Drummond. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Nascido em 1902 em Itabira, Minas Gerais, Carlos Drummond de Andrade se tornou um dos principais representantes da literatura brasileira do século XX. Os temas mais comuns nas poesias dele são o conflito social, a família, a existência humana, a visão sarcástica do mundo e das pessoas e as lembranças da terra natal. Apesar de serem temas fortes, o poeta garantia leveza aos escritos por meio do humor e de uma ironia sóbria. Carlos Drummond de Andrade morreu em agosto de 1987. A gente começa a ficar mais velho e a gente começa a parar de olhar para si mesmo e olhar mais para a realidade das pessoas que estão à sua volta. Eu passo por situações difíceis, e aí? O que você vai fazer, Tiago? Né? Então talvez a música tenha nascido dessa necessidade de encontrar uma resposta para tantas coisas absurdas que a gente vê por aí. Você sabe que quando eu ouvi pela primeira vez e vi essa letra, me passou um pouco na cabeça tudo que a gente tem de garantia, mas que efetivamente às vezes não funciona, né? A gente tem aí uma Declaração de Direitos Universais das Nações Unidas que garante que todo homem tem direito ao trabalho, temos a nossa Constituição que também garante isso, mas na prática às vezes a gente ainda vê o brasileiro penando muitas vezes. A gente que é cidadão, acho que o primeiro contato é a informação que chega pra gente, né? E o que a gente vê de divulgação em jornais, televisão, a maioria das coisas são coisas negativas, né? Seja em qualquer âmbito, educação, segurança, e todo mundo já sabe isso de cor até. Se for perguntar para uma criancinha, né? E assim, então essa ideia ela nasce dessa, como eu já disse, dessa resposta. Puxa, e aí? Como que você vai agir? E a música tem uma resposta para essa pergunta. Ô José, se o que te gasta nessa vida dura é todo dia ser bem mais batuta, melhor assim do que levar vantagem sobre alguém. Ô José. O refrão recebe hoje o cantor e compositor Tiago Viana. Ele canta pra gente uma composição própria, Ô José. A música fala da luta de um brasileiro diante de injustiças e serve de estímulo às atitudes honestas. Compositor e intérprete, Viana tem 2 álbuns gravados. Nessa parte do programa, o artista fala sobre outras composições e as influências pessoais no trabalho musical. As suas músicas, as suas composições, elas passam sempre por essa rudeza do dia a dia, do cotidiano? As minhas composições, elas passam por situações que todo mundo vive. Os absurdos, as coisas legais, as esperanças, né? Eu tenho músicas também que são mais light, mais leves, tem uma mensagem legal. Então, assim, eu acho que o artista ele tem que contemplar as várias camadas aí dos sentimentos. Aproveitando esse gancho aí que você está me dando, Tiago, eu gostaria que você tocasse um trecho do Ô José que mais te chama a atenção. Já que a gente apresenta a situação do cara que Sim. se deu mal, a vida bateu tanto nele, o que você vai fazer? Tal, né? E a música fala para ele encontrar essa saída fazendo a coisa certa, ele sendo honesto. Né? E tem um trecho que fala assim, que ele é um cara às vezes que ganha pouco, trabalha suado, né? Daí tem uma parte assim... Pega carona. Pega carona, né? Daí ele fala assim, ô José, se é pouco peso nesse prato feito, melhor assim do que levar o peso de uma vida que faz o outro infeliz. E ele vai discursando, ele vai conversando e vai colocando coisas boas para as pessoas
saírem de situações difíceis, situações de injustiça, né? Tem tanta gente aí que deveria estar fazendo bem e está usando do cargo para tirar proveito para si. Puxa, e aí, o José, como que eu vou reagir? Eu vou fazer do mesmo jeito que essa pessoa faz? Não. Você vai fazer justamente o contrário. Por que você vai entrar numa luta com as mesmas armas do seu inimigo? Sim. Entra com outras que levem vantagem, mesmo que talvez a resposta não venha na hora. O que você acha disso, Léo? Ela é bem atual, né? Acho que pega bem o que a gente vive hoje em dia mesmo, né? De batalha, ontem mesmo vi na verdade, mais de uma vez, pessoas, rapaziada dormindo no chão. E Brasília estão no mesmo esquema de São Paulo, do Rio, essa injustiça que o Thiago comentou, né? É Brasil inteiro, né? E acho que é isso mesmo, né? Às vezes a gente fica naquela, pô, o cara tá nesse esquema da injustiça e tudo, tá se dando bem, né? Se dando bem, entre aspas, né? É verdade. Eu vou seguir o esquema dele, né? Mas o Thiago, essa música diz isso mesmo, não, rapaz, faz isso não. Vai por outro caminho, né? Acho que é o melhor, né? E tem até, que tá até, através da Ana Carolina, ela recitou um poema da Elisa Lucinda. E o poema chama-se Só de Sacanagem, né? E daí ela vai pintando o quadro, que tem nego fazendo besteira e botando dinheiro na cueca, estão usando, estão abusando de mim, e aí até quando isso vai, né? E o legal é que ela fala assim, o meu coração está no escuro. Daí ela continua, mas a luz é simples, regada aos conselhos dos meus pais, dos meus pais, né, dos meus avós e das pessoas que vieram antes deles, dos justos, a gente está falando de justiça, né, dos justos que vieram antes deles. Daí ela cita até um trecho dos 10 mandamentos, não roubarás. Daí ela faz o link disso aí, daí ela pega, como se ela estivesse falando para a filha dela, olha, não pega o apontador, esse apontador não é seu, devolve para o dono. É bem né? interessante isso, Eu né? acho ótimo essa ideia, né? Se meu filho pegar um celular, se não for dele, ele vai ter que devolver. Ou ele vai ter que explicar de onde ele achou aquele celular. Ou ele pega na polícia, ele se vira. Aí ele tem que explicar ao dono. E se eu não encontrar o dono, eu fico com ele, Eu desbloqueio ele e tudo, bloqueio ele de novo, porque... porque eu não vou jogar no lixo. A pessoa que furta para sobreviver, independente do crime ser de grande porte ou médio porte ou pequeno porte que seja, é crime. Agora, Thiago, você já está indo para o 3º CD seu, e eu gostaria que você trouxesse aqui pra gente um pouquinho dos ritmos pelos quais você passeia. Você pode dar uma palhinha pra gente? Posso. De alguma coisa? Posso. Tem uma canção que vai... Bom, eu gosto de trabalhar... Todo violonista gosta de fazer uma coisa mais ritmada, principalmente quando ele toca sozinho. Eu toquei muito em restaurante e eu tinha que fazer a percussão no violão, o contrabaixo e a harmonia, né, que são os acordes, né? Então o funkeado que a gente chama, é um ritmo. Essa música chama-se Nenhum Outro Caminho, que está num disco chamado Nenhum Outro Caminho, que eu lancei em 99. E tem uma temática cristã por trás, envolvendo tudo isso aí. Em 2004, eu já fiz um disco também com uma temática cristã, mas também procurando trazer temas que são perceptíveis a todas as pessoas, não só as pessoas que vivem dentro da igreja, né? Eu tenho uma herança cristã, né? E é legal que herança é que nem presente, ou você usa ou você joga fora, né? Não tem como você deixar guardado. Isso te influenciou? Te influencia Sim, na música hoje, mesmo com você certeza. Fazendo a música popular brasileira Com certeza. fora da igreja? Como é que é? O José tem essa temática, você ser honesto é um princípio básico cristão. E você considerar o outro da mesma forma que você gostaria que outros considerassem você. Eu diria que é um né? princípio básico universal, né? Todas as religiões, os movimentos pregam o ser Todas que honesto, buscam ser essa correto, veia, né? sim. Então o José, como eu tenho essa herança, graças a Deus eu estou fazendo valer essa herança, né? E eu estou compondo, né? Eu quero trazer para as pessoas aquilo que eu acredito, né? E que é tão comum a mim, a quem está no liquidificador ali, servindo o cafezinho. A gente não tem diferença não, né?
Então tem essa veia cristã, e eu estou amando fazer isso. A minha temática, a forma de linguagem das minhas canções tem mudado já desde 1999, né? E é ótimo, porque você vê que o artista ele tá evoluindo, né? De forma a alcançar mais pessoas. E o refrão também está no YouTube. Para acessar é só clicar www.youtube.com/programa refrão. Thiago Viana é o convidado deste refrão. Paulista de Campinas, o cantor e compositor lançou o primeiro CD em 1999, com o nome de Nenhum Outro Caminho. O álbum foi premiado pela Prefeitura de Campinas como destaque do ano de 2000 na área artística. Neste refrão, você também fica sabendo quais foram os músicos que influenciaram a carreira de Thiago Viana. Você vem de São Paulo, de Campinas, né, o interior de São Paulo, uma cidade muito grande, até para ser chamada de interior, né? Mas São Paulo é uma cidade que borbulha música e arte e tudo ligado à cultura, sim, né? Isso te ajudou na sua carreira? Por não morar em São Paulo, e quando eu comecei eu era ainda meio que adolescente, passando para a juventude, eu tocava em casas que tinha em Campinas, né? Então assim, a vida em Campinas é mais pacata para a música. Ultimamente não, já tem crescido, né? Então assim, o que mais me influenciou mesmo foi o meu avô. Meu avô tocava violão com as cordas invertidas, ele era canhoto, né? E meus pais, quando saíam, eles deixavam meu irmão e eu com o meu avô. E meu avô, violão, gravadorzão, pá! Ó, vamos cantar essa aqui. E a gente cantava junto. E daí, eu ouvindo meu avô, era muito gozado, assim. Porque ele fazia coisas, eu falava assim, puxa, eu já conheço essas coisas que ele está fazendo. Uma criança, né? E daí comprova aquela coisa que você já nasce com aquela aptidão. Com um dom, né? Com algo dentro de você. Então, assim, vem de família. Agora, se eu te pedisse para você tocar algo de algum compositor ou cantor que te inspirou de forma grandiosa na sua carreira, o que você tocaria? Tem o Ivan Lins. Mas antes de tocar, eu queria falar uma coisa. Eu estava ouvindo a música dele, quando eu estava vindo para cá, e a música chama-se Formigueiro. Avisa o formigueiro, vem aí o tamanduá. Né? E daí ele vai desenvolvendo, ele vai falando dos políticos, né? O pessoal que faz, o pessoal que não está de bem com a coisa, que não nasceu para aquilo e está no lugar errado, né? Não sei se é isso, mas ele fala uma frase, ele fala assim, não se esconde o diabo deixando de fora o rabo. Cantor e compositor, Ivan Lins é um dos artistas brasileiros mais conhecidos no exterior. Alcançou fama nacional em 1970, ano em que Elis Regina gravou Madalena, uma das composições mais famosas do artista. Já a fama internacional veio na década de 80. A maior parte dos sucessos foi feita com Vitor Martins, parceiro profissional há mais de 30 anos. Ivan Lins já lançou quase 30 discos, tem mais de 250 músicas gravadas no Brasil e centenas de outras no exterior. Pegando esse gancho do Ivan, que eu gosto demais, tem uma música que é tão brasileira, Meu País, né? Aqui é o meu país, nos seios de minha amada, nos olhos de pessoa, na lua, na invernada, nas trilhas, estradas e veias que vão do céu ao coração. E daí ele responde, ele pergunta, me diz como ser feliz em outro lugar. Me diz como ser feliz em outro lugar. Ivan Lins e
Thiago Viana, como é que a gente faz para entrar em contato com você? Fácil, www.thiagoviana.com. Thiago sem H, Viana com 2 N's e .com, não tem o BR. Tem blog, tem telefone? Legal, então, através do site todo mundo faz isso, né? Você tem todas as outras vias de comunicação, YouTube, MySpace, Twitter, e vai ser um prazer poder receber o e-mail. Se precisar do telefone, daí por e-mail a gente acerta e a gente vai conversando e vai aprendendo junto. Thiago Viana, muito obrigada pela sua participação. Léo Barbosa, muito obrigada pela participação de vocês dois aqui no programa Refrão de hoje. E você que está nos assistindo, pode entrar em contato conosco pelo e-mail refrão@stf.jus.br. Quer assistir de novo ao programa? Vá na internet youtube.com/programa Refrão. Refrão, um jeito diferente de ouvir música. Você fica com mais Thiago Viana. Dá até vontade de deixar que aconteça, ou será vontade de virar a mesa? Ô José, se o que te gasta nessa vida dura é todo dia ser bem mais batuta, melhor assim do que levar vantagem sobre alguém. Ô José, se é pouco peso nesse prato feito, melhor assim do que levar o peso de uma vida que faz outro infeliz. Ô José, que culpa que você traz na conversa? Seu trabalho honesto é quem lhe confessa. Sai até bem cedo pra apanhar sua carona. Isso nunca foi para você vergonha. Ô José, se é pouco peso nesse prato feito, melhor assim do que levar o peso de uma vida que faz o outro infeliz. Ô José, se é pouco peso nesse prato feito, melhor assim do que levar o